Durante um jogo de futebol acontecem coisas incríveis. Às vezes há comemorações onde os torcedores podem até derrubar as arquibancadas do estádio. Existem situações em que um jogador se recupera de uma lesão em questão de segundos. Pode ocorrer de Ronaldo realizar um tiro livre a 5 metros do gol. E às vezes até Messi precisa se deitar na barreira para evitar o gol. Se esses momentos despertaram seu interesse, você certamente apreciará este vídeo. Galera, hoje falaremos de eventos que ocorrem apenas uma vez a cada 1 milhão. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Em uma partida entre Honduras e Estados Unidos, ocorreu um episódio raro e intrigante. Com 61 minutos, um jogador da seleção de Honduras sofreu uma lesão e imediatamente profissionais médicos entraram em campo. Mas em um instante, as câmeras registraram 4 mulheres com macas correndo em direção ao jogador ferido. Elas cumpriram sua função e levaram o jogador para uma área abaixo das arquibancadas. Esse episódio incomum aumentou o interesse dos espectadores. 10 minutos depois, outro jogador de Honduras se lesionou e novamente solicitou macas. No entanto, desta vez, para a decepção do jogador e dos espectadores, uma equipe médica composta por homens entrou em campo. A partir desse momento, os jogadores pararam de solicitar macas até o final da partida. Para qualquer jogador jovem de futebol, é crucial apresentar um bom desempenho desde os primeiros jogos na equipe principal. Infelizmente, o jogador de 17 anos, Aster Vranckx, não pode se orgulhar desse feito. O meio-campista ficou tão nervoso que, sem o goleiro por perto de alguma forma, conseguiu tropeçar na bola, resultando em um chute mal sucedido. Teria sido tão simples apenas chutar com precisão. Certamente, um dos maiores erros do século. Provavelmente, todos já se acostumaram com a ideia de que, durante as cobranças de falta, os adversários de Messi se posicionam na barreira para evitar um chute rasteiro. No entanto, em um jogo contra o Manchester City, Lionel Messi teve que se tornar uma barreira. Muitos observaram que nos acréscimos, durante a cobrança de falta, o argentino ajudou a defesa sem hesitar em se deitar sob a barreira. Este é realmente um caso único em 1 milhão, já que dificilmente alguém viu algo assim durante as atuações de Messi no Barcelona. O ex-defensor dos Diabos Vermelhos, Rio Ferdinand, reagiu intensamente a esse episódio e criticou o técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, embora um jornalista tenha afirmado que o treinador não influenciou essa decisão e que Messi disse a Marquinhos por conta própria que se deitaria sob a barreira. O jogo entre o Bayern e o Borussia Dortmund se destacou por um caso raro, pois o árbitro teve que parar o jogo devido a um treinador. Durante o confronto, o treinador dos farmacêuticos Roger Schmidt desrespeitou o árbitro da partida. O árbitro principal do jogo, Felix Zweier, expulsou o treinador, mas este se recusou a deixar seu lugar. Então o árbitro se dirigiu ao capitão do Bayern para que ele persuadisse seu treinador, mas este permaneceu inflexível. Em protesto, Zweier levou toda a equipe de arbitragem para uma área abaixo das arquibancadas e parecia que o jogo poderia ser encerrado prematuramente. No entanto, mais tarde, o diretor técnico do Bayern convenceu o treinador a se dirigir às arquibancadas e o jogo recomeçou após 10 minutos. A insatisfação do treinador estava relacionada a uma falta não marcada que veio antes do gol do Borussia. Um dos jogos da PFL começou de maneira incomum, diferente do início típico dos jogos de futebol. Pouco antes do apito inicial, um urso apareceu no campo. E não estamos falando de um mascote vestido de habitante da floresta, mas de um urso real. Mikhail, descontraído e acompanhado de seu treinador, percorreu a pista de corrida, aplaudiu os torcedores nas arquibancadas e em seguida ficou de pé nas patas traseiras e entregou a bola ao árbitro principal. A notícia sobre o urso no campo de futebol chegou até mesmo à imprensa estrangeira, que não escondeu sua surpresa e até pensou que fosse uma piada. No entanto, ao ver em qual país ocorreu esse evento incomum, suas dúvidas acabaram. Após o apito final, os jogadores do Vitesse foram celebrar o sucesso junto à arquibancada com seus fãs para agradecê-los pelo apoio. Em resposta, os torcedores ativos do clube iniciaram um coro massivo, acompanhado por pulos coordenados na arquibancada. No entanto, a estrutura não suportou a pressão e desabou. Felizmente, durante o incidente ninguém ficou ferido. E os torcedores do Vitesse continuaram a comemorar o sucesso. Se você pensa que é impossível se recuperar de uma lesão em segundos, está enganado. Isso aconteceu com Sérgio Busquets. Em um dos lances, o espanhol, após um choque com um adversário, decidiu mostrar uma agonia insuportável no gramado, segurando a perna como se ela fosse se desintegrar após o contato, mas apenas por alguns segundos. Ao perceber que o árbitro não tinha intenção de parar o jogo e os jogadores do Kiev avançavam perigosamente em direção ao gol do Barcelona, Busquets rapidamente mudou de ideia e abandonou a encenação. O malandro se levantou do gramado e partiu para a disputa.
No futebol é raro encontrar um lance de bola parada a poucos metros do gol, mas até Cristiano Ronaldo teve a chance de realizar um desses lances inusitados. Isso ocorreu porque o goleiro do Málaga, Caballero, pegou a bola com as mãos após um passe de seu companheiro. Embora Wilfredo tenha decidido se ajoelhar no gramado, insinuando que pegou o objeto devido a uma lesão, o árbitro não caiu na artimanha e marcou a falta. Os jogadores do Málaga formaram uma barreira de 7 jogadores, deixando um espaço não tão grande para a bola entrar na rede. No entanto, isso não impediu Ronaldo de calmamente enviar a bola para o canto desprotegido do gol dos visitantes. Quanto ao ex-meio-campista da seleção da Iugoslávia, Dragan Stojkovic, que agora é treinador, parece que seu passado no futebol o atormenta. Em um dos jogos do campeonato japonês, o treinador marcou um gol único diretamente do banco de reservas. O gol foi realmente impressionante e bonito, mas o árbitro principal do jogo não apreciou as habilidades de futebol de Stojkovic e o expulsou do campo. O jogo entre Real Madrid e Barcelona ocorreu em condições climáticas desafiadoras e no segundo tempo Lionel Messi ficou tão congelado que começou a tremer de frio. Como resultado, o argentino teve que trocar a camisa por uma nova, mas ela já estava molhada no momento em que Léo se trocou. Se você achar incrível essa arrancada de Kurt Zouma no jogo contra o Ajax, também tem que ver a do defensor do Real Antônio Rüdiger, que foi ainda melhor. No jogo contra o Zenit, o jogador alemão partiu de sua própria metade do campo, percorreu cerca de 60 metros e chegou à área dos russos, quase concluindo a jogada solo com um belo gol no canto inferior. Mas Antônio ficou a poucos centímetros de marcar. Caso contrário, teríamos um gol excepcional. Nos minutos finais da partida entre Lazio e Atalanta, o atacante das Águias Ciro Immobile converteu um pênalti e salvou a equipe da derrota. Em seguida, ele correu em direção às arquibancadas para comemorar o gol. O italiano tentou tirar a camisa, mas não conseguiu, ficou preso nela e simplesmente caiu no gramado. Certamente os torcedores não esperavam ver uma celebração tão inusitada. No final, Ciro conseguiu tirar a malfadada camisa e continuou correndo para o rumo de seus próprios torcedores, recebendo um cartão amarelo. Se você pensa que o Homem-Aranha não existe na vida real, parece que não viu a flexibilidade do ex-defensor do Manchester United, Eric Bailly. No jogo contra o Young Boys, o defensor marfinense fez um excelente desarme tirando a bola dos pés do atacante e, ao se levantar, realizou um truque incrível antes de assumir a famosa posição do Spider-Man. Parece que os chefes de estúdios de cinema deveriam considerar Eric para o papel de Miles Morales, pois ele se sai muito bem nisso. Cristiano Ronaldo também é humano, sujeito a necessidades fisiológicas. Em um momento, durante uma cobrança de falta, deu para ver Ronaldo cobrindo a boca com a mão, realizando uma ação bastante compreensível. Gareth Bale, ao ouvir a ação, se divertiu muito. Até mesmo Ronaldo riu do ocorrido. Em um dos vídeos falei sobre a dupla bicicleta realizada pelos jogadores do Hull City, mas que tal uma dupla cobrança de falta? Aconteceu com os jogadores do Manchester United, David Beckham e Ryan Giggs. Após o apito do árbitro, ambos correram em direção à bola e chutaram em direção ao gol do Aston Villa. O chute foi bastante perigoso, e mesmo na repetição não estava claro quem tocou por último na bola. Mas talvez esse fosse o plano genial, ambos os jogadores não conseguiram conter o sorriso diante do ocorrido. Todos já devem ter ouvido falar sobre o pentatlo de Robert Lewandowski no jogo contra o Wolfsburg. Naquela partida, o polonês entrou como substituto e conseguiu marcar 5 gols contra os visitantes em apenas 9 minutos. Como resultado, Lewandowski foi incluído no Guinness Book como o jogador que registrou o hat-trick, poker e pentatrick mais rápido, além de ser o jogador que saiu do banco para marcar 5 gols em um único jogo. Uma coisa que se tivesse ocorrido seria verdadeiramente uma em 1 milhão. Era um hat-trick de Hazard pelo Real Madrid. Mas tenho um fato interessante sobre isso. O primeiro hat-trick na carreira de Hazard ocorreu ainda no Lille. A parte mais engraçada dessa história é que o belga entrou em campo em estado de embriaguez. Em uma entrevista, o ex-parceiro de Hazard, Rio Mavouba, contou que no dia anterior ao seu último jogo pelo clube francês, Eden reuniu todos para uma celebração que durou a noite toda. E no dia seguinte, o Lille tinha um jogo contra o Nancy, segundo Mavouba. Quando voltamos para casa, ele continuou a comemorar naquela noite. Quando Hazard, bêbado, fez 3 gols contra o Nancy em 30 minutos, percebi que ele se tornaria uma estrela mundial. Parece que o atual treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deveria ter tentado essa técnica. Se você se lembra de eventos incríveis no futebol que acontecem uma vez em 1 milhão, por favor compartilhe nos comentários. Agora um desafio para vocês.
Digam nos comentários qual é o nome desse jogador de acordo com os clubes por onde ele passou. Estaremos conferindo as respostas e dizendo quem acertou no próximo vídeo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!